Olá pessoal, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, né, nos nossos lares. Eu hoje estou aqui no GEPA para falar um pouquinho com vocês, né, e tentar entender aí um pouquinho mais, né, da doutrina e tudo mais, certo? Então vamos lá, eu vou começar fazendo a nossa prece, né? Para a gente poder começar o entendimento, né? Relaxando, né? Então que possamos fechar os nossos olhos, possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos por estarem conosco nesse momento, nos trazendo os bons pensamentos, nos trazendo bons sentimentos, que as equipes da luz possam estar presentes em cada um dos nossos lares, fortalecendo-nos, fortalecendo o nosso pensamento no bem, amparando-nos e confortando os nossos corações, para que possamos nessa noite nos aproximarmos mais da mensagem do Cristo, da mensagem do bem e da luz. Que o amor, a alegria e a paz estejam conosco nessa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então comecei aí, né, falando para quem não me conhece, né, tá aí no Face do GEPA, meu nome é Laila. E eu estou aqui hoje, né, vou falar um pouquinho sobre a reencarnação, né, porque quando a gente fala da doutrina espírita, a gente tem ali, né, a lembrança, né, a questão de que antes da doutrina ser espírita ou qualquer coisa, ela é uma doutrina cristã, né? Então a gente traz sempre as mensagens do Cristo, né, e Jesus como base do que a gente fala, do que a gente pensa, né, e lembrando sempre que Jesus é o nosso principal modelo, né, que a gente tem aí para seguir, para nos aproximarmos do Pai Maior. E aí, né? Só que a doutrina espírita traz aí como um forte preceito, né? A ideia da reencarnação, né? Quando Kardec lá, né? Em 1800 foi lá decodificar a doutrina. Tudo aconteceu por quê? Porque os espíritos começaram a se manifestar, né, naquelas mesas que giravam e iam se movimentando e transmitindo algumas mensagens, né? Então a gente tem lá Kardec trazendo essa curioso, né, desses fenômenos, né? Nossa, né? Kardec, para quem não conhece, ele era um grande cientista, ele era um pesquisador, né? Educador, professor lá, né? O professor Rivaio, que trazia ali tudo com base na ciência. Ele não era, ele sempre contestava a questão religiosa. E aí, quando surgiram esses fenômenos, ele pensou, não, isso é bobeira, tal. E aí, eis que ele começa a frequentar algumas reuniões e foi se percebendo de que de que aquelas mesas, elas tinham uma inteligência por trás, que não era uma coisa aleatória, mágica, mística, que alguém estava movimentando mesa e enganando os outros. Então ele traz aí ele já fala, opa, pera lá, né? Então isso daí é uma coisa séria, é uma coisa que realmente acontece, né? Tem uma força
por trás disso, uma inteligência por trás disso. E é então que ele vai conversando com os espíritos, né, que trazem aí para ele essa missão que ele teve, né, de decodificar essa doutrina. E aí uma das questões que surge então são espíritos, né, então são seres que já tiveram um corpo assim de carne como o nosso, que hoje não tem mais e continuam vivos por aí. É isso mesmo, eles continuam vivos num outro plano e se comunicam com o plano físico, que é onde a gente está, esse plano aqui que a gente chama de carne e osso. Legal. Mas, então, eles já passaram por aqui e não vão voltar mais? Pois é, vão voltar, né? E aí, voltando lá para a nossa base, que é o Cristo, Cristo reencarnou aqui na Terra. Ele esteve aqui em carne e osso para nos trazer, para nos ensinar aí muitas coisas. Só que não foi a primeira encarnação do Cristo quando ele esteve aqui na Terra. Por quê? Porque ele já tinha reencarnado em outros momentos, em outros orbes, para que pudesse aprender e se tornar quem ele já era quando ele esteve aqui, quem ele é hoje, né? Então, a gente vai, né, subindo de nível, né? E com Jesus não foi diferente. Mas nossa, mas Jesus então já foi assim que nem a gente, Laila? Já foi. Por quê? Por que Jesus já foi como nós? Porque Deus é soberanamente justo. Se Deus é totalmente justo, por que ele criaria um Cristo perfeito lá, que reencarnou para ajudar os irmãos e tal, que não precisa de mais reencarnações, que já criou assim perfeito Jesus, e criaria a Laila aqui, né, que tem tantas questões, tantos dilemas, que se confunde com várias coisas, que ainda está aprendendo, que erra muitas vezes, que ainda mesmo não tendo mais isso como vontade, ainda muitas vezes magoa as outras pessoas, ainda muitas vezes se ofende e se magoa por conta do seu orgulho. Então ela é uma pessoa ainda que tá aí para evoluir, porque, né, ela tá lá, ela tem ali a sua vaidade, seu orgulho, e ela fica ofendida, né, porque essa questão de ofensa não é o outro que nos ofende, é nós que nos ofendemos com a atitude do outro, como se o outro não pudesse errar conosco. Ele pode errar com todo mundo, menos comigo, né? Então a gente tem ainda essa ideia, né? Mas voltando lá para a reencarnação, então Deus, com toda a sua justiça, ele ia criar Jesus e a Laila. Seria justo criar um ser perfeito, já como o Cristo, e criar um ser imperfeito com tantas vicissitudes quanto a Laila e tantos outros, né? Por que ele ia criar pessoas em diferentes níveis, se ele é justo? Porque, né, o princípio da justiça é você dar condições iguais para todos. Então, né, a gente, só por isso, a gente já tem aí a ideia de que, sim, faz sentido a ideia de reencarnação. Faz sentido, né, a gente acreditar que realmente Jesus, ele já teve outras vidas antes de ter essa vida aqui na carne e na terra. Ele já tinha passado por esse processo que nós estávamos naquele momento ainda iniciando enquanto humanidade, né? Então nós estamos num processo de evolução da humanidade. E aí eu vou trazer aqui para vocês, né? Estou aqui com o meu livro dos Espíritos, né? Falando aqui no capítulo 2 da encarnação dos Espíritos. E aí, o que a gente tem? A pergunta 122. 122 não, 132. Onde o Kardec pergunta: mas
qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que então, né, que a gente está aí reencarnando, né? Para que isso? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se de sua parte na obra da criação. Olha só, ainda tem... Além da gente ter que se melhorar, a gente ainda tem que assumir a nossa parte na obra da criação, né? Continuando aqui. É para realizá-la que ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus e, dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então, para que nós reencarnamos? Para que nós possamos progredir e contribuir para a evolução dos mundos, do universo, né? Então, a gente já tem que entender que tudo que a gente vivencia, né? E nos chama muito para essa questão da responsabilidade. O que acontece? Que tem a ver um pouco com o momento social que a gente vive hoje em dia, né? Mas eu não vou entrar muito nisso. Mas, assim, quando eu me nego a evoluir, quando eu me nego a me melhorar, quando eu falo, não, eu nasci assim, vou ser sempre assim, eu tenho a síndrome da Gabriela, né? Então, eu vou lá, nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, não quero mudar. O que acontece? A princípio, é o meu direito de não mudar, é o meu livre-arbítrio. Tem esse direito? Sim. Porém, à medida em que o meu direito interfere no direito do outro, isso acaba, né? Lembrando que das leis divinas, a lei de amor é a lei soberana a todas as outras, né? Então, se o meu direito, se o meu livre-arbítrio está impedindo o outro de ter o livre-arbítrio dele e ainda por cima está, de certa forma, infringindo a lei de amor, já ficou para trás. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a responsabilidade. Se nós estamos aqui neste momento, neste planeta, aqui nesse pedacinho do universo, da criação divina, e este planeta está num momento de evolução, de progresso, eu tenho que progredir, porque senão eu tô fora. Então, assim, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter consciência de que a minha melhora, o meu progresso individual, ele interfere sim no coletivo. Se eu não melhorar, vai chegar uma hora que não vai mais ter como eu conviver com as pessoas nesse planeta, né? À minha volta, né? É a mesma coisa que vai acontecendo com a gente ao longo da nossa vida, né? Ao longo, né? Desde que a gente nasce, os grupos sociais, as amizades que a gente vai frequentando vão se diferenciando de acordo com o nosso objetivo naquele momento da nossa vida. Se a gente se permite crescer, melhorar, né? Por exemplo, eu tô lá na primeira série, aí aprendi a ler, escrever, tô lá, né, bonitinho. E aí eu tenho 5 amigos lá que eles não querem aprender a ler e escrever. Fala, não vou fazer essa lição, não vou aprender isso, não quero. Beleza? Vocês podem fazer isso?
Teoricamente podem. Só que aí o que acontece? Por conta disso, a turma toda vai ficar na primeira série até eles quererem? Não, a gente progride. E conforme a gente vai progredindo, a gente vai avançando e vai encontrando o quê? Outros grupos que vão avançando conosco. Enquanto que aquele grupo, aquelas pessoas que falaram não, vão ter também que se colocar em outros grupos, outras situações, outras circunstâncias, para que elas tenham oportunidade, né? E isso é a justiça divina, não é uma punição, não é que você vai ficar para trás porque você não quis aprender, né? Porque Deus não é assim, Deus não é humano, Ele é o Criador, né? Nós somos assim, punitivos, né? A gente fica aí nessa ideia. Deus não fala, você vai ficar para trás porque você não estudou, então você vai repetir de ano. Não é assim. Ele fala, você não conseguiu, você por inúmeros motivos não teve aí condição, não teve vontade, não conseguiu crescer. Ótimo, então o que vai acontecer? Você vai ser levado para um outro lugar, alocado numa outra turma, onde você vai aprender. Você vai ter essa oportunidade de novo. Ah, mas não conseguiu de novo, não quis de novo. De novo, até que se permita, né? Até que aqueles seres se permitam e cresçam e decidam evoluir. E isso, né, é um preceito, né, pelo que está estritamente ligado à ideia da reencarnação. Por quê? Porque o que acontece? Em cada vida nova que a gente tem uma nova oportunidade, um novo momento para que a gente possa aprender. E a gente está aqui para aprender para nós e para, né, ter aí responsavelmente fazer, contribuir para que o universo também progrida. Então, eu tô aqui na Terra, eu tenho que evoluir, eu tenho que me melhorar, sim, mas eu tenho que também fazer com que o planeta Terra melhore. Porque eu tenho que contribuir com essa melhora no planeta Terra para a melhora da Via Láctea, que tem que contribuir, né, quer dizer, do Sistema Solar primeiro, para contribuir com a melhora da Via Láctea, para contribuir, e assim sucessivamente, né? Que é dessa forma que eu vou um dia chegar até o divino. É dessa forma, né, que eu vou conseguir chegar a essa perfeição. Então, eu tenho que pensar sempre nisso, né, para entender o porquê estou aqui. Por que eu estou aqui reencarnado nessa vida, nesse momento? Poxa, né, tô aqui nesse momento dessa história, com essa situação toda acontecendo aqui nesse país, podia estar em outro. Será? Né? Pensando na justiça divina, pensando em toda a sua sabedoria, será mesmo que a gente vai se permitir pensar que a gente pode estar no lugar errado? Poxa, a gente está no lugar onde a gente tem mais chance de crescer e de contribuir. Isso é um fato. Porque quem nos colocou aqui neste planeta, neste momento histórico, com todas essas coisas, tem a nossa parcela de escolha? Tem a nossa parcela de escolha. Mas tudo é com a permissão, com a ciência, né? E toda a sabedoria do Criador. Como é que a gente vai falar que não tá, né? Tô no lugar errado? Podia estar em outro? Então, talvez, se você tivesse melhorado e já contribuído mais ou menos, você estaria num outro lugar. Porque as pessoas que estão em lugares que são menos problemáticos não necessariamente estão lá por mérito. Muitas vezes elas estão lá porque lá elas não têm como atrapalhar. É igual na escola, que a gente põe aquele aluno problema no meio da sala dos bonzinhos.
né? Quem conhece sabe que eu sou professora, né? E colegas professoras entenderão. A gente tem que pôr aquele aluno que é mais problemático, que tem mais dificuldade, que não consegue se concentrar, a gente põe ele aonde? Lá no meio dos bonzinhos, né? Cercado. Põe só aluno bonzinho do lado dele, pra quê? Que aí ele não tem distração. Então, não necessariamente estar num lugar ótimo, né? Tô lá naquele país onde não tem problema, onde está tudo certo. Às vezes, pode ser que eu esteja lá porque eu já tenho algum mérito e posso, né? Mas é muito mais difícil isso. Por quê? Porque o que acontece? A gente vai onde a gente tem mais potencial de contribuição para o universo. Então, se a gente está aqui, é porque a gente tem muito o que contribuir aqui, né? Então, não é questão de ficar se lamentando, é questão de falar, opa, pera lá, posso fazer algo de bom, então vou fazer algo de bom. É isso que eu tô aqui para fazer, né? Não ficar... As pessoas que estão em lugares confortáveis talvez estejam lá apenas para não distraírem os outros e não atrapalharem aí as situações. Isso acontece, né? Então, a gente buscar essa ideia, né? E aí eu já avanço um pouquinho aqui no Livro dos Espíritos, no outro capítulo, no capítulo 4, que vai falar aqui, sobre a pluralidade das existências, né? E aí também fala sobre a reencarnação, né? E tem uma pergunta aqui, né? Que para mim é uma das grandes perguntas e que talvez assim a resposta não seja algo que a gente goste muito, né? Porque ela é bem objetiva, né? E a gente que tem que se predispor a entender, né? Que é a questão 167, que Kardec pergunta bem objetivamente. Então, qual é a finalidade da reencarnação? Então, para que isso? Para quê? Para que a gente, né? E os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, para que a gente está aqui? Para nos aprimorarmos. Todos, né? Lembrando, né? Então, aqui, algumas questões antes, né? Kardec vai perguntando para os espíritos, né? Se a alma passa mesmo por várias existências corporais, né? E aí deixa um corpo e vai para o outro. Sim, então, né? A gente tem que, inclusive, ter o cuidado de lembrar, né? Que a reencarnação é quando o espírito assume um novo corpo, não o mesmo corpo, né? Então não é a ressurreição, não é que ele volta naquele mesmo corpo que ficou lá e vai ganhar vida novamente, né? A matéria, depois que termina o seu ciclo de vida, terminou, né? Ela se decompõe, né? E é por isso que a gente tem a oportunidade, né, da reprodução humana através de um novo corpo. Então, é criado ali, né, Deus totalmente perfeito, né, criou ali o homem, a mulher, células que se encontram e geram, então, um novo corpo. E é nesse novo corpo que a gente vai retornar à vida, não no mesmo, né? Então isso é importante também deixar claro, né? Que a reencarnação não é no mesmo corpo, não necessariamente é no mesmo lugar, né? Mas muitas vezes a gente reencarna dentro dos mesmos grupos familiares. Por que isso acontece? Porque onde é mais que a gente mais enfia o pé na jaca?
né? Onde mais que a gente mais arranja encrenca, com quem a gente mais tem dificuldade, por quê? Porque a gente convive ali todo dia, na nossa família. Então, muitas vezes é ali na nossa família, né? Nas pessoas que estão próximas, que a gente tem a oportunidade de nascer ali junto para que a gente possa se reparar mutuamente, né? Lembrando que são oportunidades que às vezes são bem difíceis de acontecer e por isso a gente tem que agradecer muito a Deus e aproveitar muito essas oportunidades, porque lembra que eu estava falando, então eu quis melhorar, você não quis, então eu fui, você ficou. Como é que a gente vai se encontrar, né? Então, às vezes, para que haja, né, uma reparação, uma oportunidade de perdão, de construir um sentimento de amor, precisa que um volte um pouquinho para trás, o outro dê uma esticada para poder se encontrar e se acertar, né? Porque, mas e se eu perder essa oportunidade agora lá, como é que vai ser? Então, né? Você vai ter oportunidade. Só que o que acontece? É mais fácil de você consertar algo, né? Do que quebrou. Com as peças daquilo ali que quebrou, né? Com as mesmas peças ou com peças diferentes, né? Então, quando você vai continuar tendo oportunidade de construir o perdão, de se aceitar e de se melhorar, e o outro também, né? De perdoar, de tudo mais. Irão haver oportunidades? Sim. Mas essas oportunidades não serão tão boas nem tão fáceis como se você estivesse ali com a pessoa, né? Porque normalmente se a gente se predispõe se a gente aceita essa oportunidade e trabalha ali naquela existência com amor, com carinho, com perdão, a tendência nossa é conseguir, além de perdoar, além de aceitar, de regenerar, de conseguir ainda construir algo de bom, né? Enquanto que, né, se a gente tá mais distante daquele outro ser, fica mais difícil, né? Porque o que acontece, né? Lembrando, todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? É dessa forma que Deus nos cria, simples e ignorantes, com todo o potencial para a perfeição. Então, do ponto de vista da justiça divina, todos criados iguais, a imagem e semelhança de Deus, então, sua semelhança é o quê? Com potencial de perfeição, com a possibilidade de sermos perfeitos, né? De atingirmos graus melhores. Mas então, se eu não fizer o bem, então eu não vou chegar nisso. Como que funciona? Então, eu tenho que fazer o bem? Tá. Então, se eu faço o bem, eu chego mais rápido. Se eu não fizer o bem, eu vou chegar também, só que eu vou demorar. Então, eu tenho essa escolha, né? Mas todos nós, todas as criaturas divinas, um dia chegarão à perfeição. O que acontece? Muitas vezes, no decorrer da nossa existência, então passando por múltiplas encarnações, a gente tem aí alguns tropeços, né? Tem algumas pessoas que acabam fazendo coisas que a gente não gosta, que a gente se magoa. Nós fazemos coisas também que outras pessoas podem não gostar e ficam magoadas com a gente. E aí a gente vai criando aí
lembrando aí historicamente da nossa humanidade, a gente sabe que a gente tem momentos de muitas guerras, de traições, de disputas por poder e tudo mais, que com certeza a gente fez parte, e isso contribui para que a gente tenha adquirido em alguns débitos que hoje a gente precisa, né, quitar. Ai, mas Deus está lá com o carnezinho, com o boleto, cobrando a gente, né? O que vai acontecer? Vai sujar nosso nome lá? Não, gente, não é assim que funciona. O que acontece? Se a gente não se melhora, se a gente não se perdoa e não perdoa os outros, a gente vai ficando para trás, fica pesado. Fica uma existência pesada, porque a gente fica carregando culpa, amargura, inúmeras vaidades que nos impedem de caminhar. Então, o que acontece quando a gente adquire esses débitos e a gente não faz nada para mudar? A gente vai ficando pesado, vai ficando para trás. Mas como é que a gente muda isso? Com caridade, com amor. Ah, mas, poxa, eu não tenho que ir lá, se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que ir lá e pagar por aquilo, então alguém vai fazer aquilo comigo. Não, porque, né, a gente está falando de lei divina, não da lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, né? A gente está falando de reparar aquilo que fizemos de ruim numa questão de humanidade, né? Então a gente está falando de algo mais amplo, a gente está falando de inúmeras existências, a gente está falando de toda uma humanidade, a gente está falando de todos um sistema, um planeta, uma galáxia, de tudo isso, né? A gente está falando de um universo que a gente, né, tá aqui, os espíritos colocam de forma clara, nós temos que contribuir para a progressão do universo, né, de toda a criação divina. Então, eu sofrendo, eu estou contribuindo o que para o universo? Sentindo dor, ficando amargurado, me lamentando, sem conseguir reagir, eu tô contribuindo para nada. A dor e o sofrimento é algo que nós mesmos nos colocamos por conta da nossa culpa. Mas o que nos faz melhorar, o que nos faz progredir, o que nos permite avançar e corrigir de fato as nossas falhas em relação ao universo é o bem que a gente faz, né? E é uma coisa que pra mim, pelo menos, sempre fez todo sentido. Então, assim, tá, eu fui lá, adquiri um débito. Então, o débito foi lá, a dor e tal. E quando eu causo uma dor, causo um sofrimento, é um débito. Então, se é um débito, eu tô tirando. Então, eu tirei algo de bom do planeta. Eu tirei algo de bom da humanidade. Então, se eu tirei, para eu igualar, para eu equiparar, para eu sobressair essa balança, eu tenho que pôr. E não é pondo mais sofrimento, colocando dor, colocando tristeza, amargura, que eu vou melhorar, que eu vou, né, pagar. Eu vou precisar o quê? Doar amor. Eu vou precisar fazer caridade, eu vou precisar ajudar os outros, né? Então, é dessa forma que a gente evolui. Então, resumindo a história, porque, né, já tá dando o tempo. Se eu estou aqui, se o objetivo principal da reencarnação, né, a finalidade da encarnação,
né? Então, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, no capítulo 2. Depois, lá no capítulo 4, ele vai lá e pergunta qual é a finalidade da reencarnação. Então, né, ele meio que refaz aí a pergunta para ter absoluta certeza daquilo, né, para ver se os espíritos não estão falhando ali, né, faz tipo uma pegadinha ali para ter certeza que é a verdade. Então ele traz ali, né, essa questão. Então os espíritos nos trazem lá que a finalidade, né, o porquê da encarnação é que a gente atinja a perfeição. Então, se a encarnação, as reencarnações são para que a gente evolua, para que nós possamos nos tornar perfeitos, né? Ninguém fica mais perfeito sofrendo, chorando, entristecido, diminuído. Nós ficamos mais perfeitos, mais belos, mais, né, temos mais potencial de contribuir, de fazer, quando nós amamos, quando nós nos permitimos fazer o bem, fazer a caridade. Então, esse e sempre vai ser o nosso principal objetivo enquanto pessoas, enquanto seres humanos aqui encarnados. Então, que a gente possa aproveitar esse momento para fazer o bem, para olhar para o outro e falar: o que eu posso fazer? Então, às vezes a gente está aí num momento complicado, especialmente aqui no nosso país, né? Mas é um momento aí complicado para a humanidade toda. E aí a gente às vezes fica pensando: ai, mas por que eu não posso fazer isso? Ai, porque não sei o quê. Ai, porque eu tô sofrendo. Ai, então, mas assim, por que você está sofrendo? Ah, porque alguém me ofendeu. Porque tá, mas por que você, né? Uma coisa que eu tava pensando esses dias, tava até conversando com meu marido e a gente, né? Eu tava chegando assim, construindo esse pensamento. Paulo, às vezes a gente é tão vaidoso ali, orgulhoso, que a gente não pensa, né? Porque assim, às vezes a gente quer se colocar: não, mas por que vieram, falaram isso de mim, ou fizeram isso comigo, ou eu estou sendo humilhado. Gente, então, nós, né, com todas as nossas imperfeições, nós achamos que não temos aí, né, que ninguém pode falar nada, né, a gente não pode sofrer nada imaterial, né, nenhuma ofensa, nenhuma injúria, nada. Mas espera lá, e Jesus? Jesus não foi o ser mais iluminado que já passou aqui pela Terra? Sim, foi. E ele foi o quê? Tratado com amor, com beijinhos. Ele desencarnou o quê? Velhinho lá, numa rede, com as pessoas bajulando ele? Não. Né? Ele foi absolutamente ali, do ponto de vista do orgulho humano, ele foi absolutamente humilhado. Ele teve uma das piores mortes que se poderia ter. Ai, por que eu não fui escolhido? Por que eu não fui escolhido? Escolher aquele outro lá que não presta. Então, gente, né? Vamos lembrar lá do Cristo? Tava ele preso, né? Tinha sido preso, e tava lá o Barrabás, o bandido. E aí a humanidade presente ali na época, na situação, escolheu quem? O bandido. Você vai falar em humilhação? Vai falar que com você não pode? Com Jesus, ele ficou se lamentando e falando: nossa, eu fui humilhado, então... Não. Até o último instante ele estava lá.
orando por nós, quando ele estava no seu maior momento de aflição, ele estava pedindo a Deus por nós. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento de dor, de tristeza. Então, quem sou eu para achar que eu não posso ser ofendida, eu não posso ser humilhada, eu não posso ser agredida? Quem sou eu? Né? Então, que a gente possa, então, parar de se lamentar e usar essa existência, usar essa vida que a gente tem para fazer o bem. Que é essa a nossa forma de contribuir para a nossa evolução e para a evolução do universo. Que é isso que Deus espera de nós, é isso que o Cristo espera de nós. Jesus esteve aqui e nos ensinou a amar, a fazer a caridade. O tempo todo ele falou disso. Falou, ame, faça o bem, deu vários exemplos. Ele não falou pra gente se lamentar, não falou pra gente sofrer, né? Ele sofreu e o que fica desse momento da sua história é que ele sofreu com resignação, sem se revoltar e sem ficar criticando e culpando os outros pelo sofrimento. E olha que ele já era bom, ele já sabia, ele já era perfeito. E ele não ficou culpando. Ele não disse, pai, pune esses camaradas tudo aí que estão fazendo isso comigo. Então, que a gente siga o exemplo do Cristo e que a gente tenha aí cada vez mais clareza do nosso objetivo nessa nossa reencarnação, né? Poderia falar nas nossas reencarnações, mas o que vale é o agora, é essa. Então, vamos fazer o bem agora, vamos aprender a amar agora. O que fizemos já foi. Que possamos agora amar, agora fazer o bem. Certo, gente? Tô aqui, eu me empolgo. Tô aqui para também aproveitando, né, em fazer o bem, falando de fazer o bem. Vamos falar aqui do GEPA, né, que é essa casa aqui, onde a gente está, que estamos buscando cada dia mais fazer o bem, ajudar essas pessoas nesse momento difícil, que elas tenham alimento, que elas tenham aí o mínimo para se manter durante esse momento que está tão difícil, né, para tantas famílias. Então, que nós possamos, quem quiser contribuir com a gente, estamos aqui para fazer esse trabalho, né? Estão sendo entregues café da manhã de terça e quinta. Estão sendo entregues várias marmitas com alimentos, né, com comida já preparada para as pessoas também todo sábado. Então, nós estamos precisando de tudo o que se precisa para fazer café da manhã e almoço. Então, assim, óleo, arroz, feijão, macarrão, mistura, né? Então, o pessoal tem alternado. Às vezes carne moída, às vezes é salsicha, né? O pessoal precisa também, a gente precisa e aceita a doação também dos produtos de higiene e de limpeza, né? Então a gente precisa de detergente, água sanitária, álcool, todas essas coisas para que a gente possa preparar os alimentos, manter a higiene aqui na nossa casa. Então a gente tem usado bastante, né? Porque para preparar toda a comida e tudo mais, né? Pro café, então café, açúcar, leite, todas as coisas a gente tá contribuindo. E a gente precisa muito mesmo que estão falando aqui. E que é uma coisa que é real, gente. Precisa muito de garrafinha de água, né?
porque uma das coisas que está sendo muito importante nesse momento é a higiene. Então a gente precisa de água para beber, para se hidratar, as pessoas precisam, né? Lembrando que a gente distribui bastante para moradores de rua, e o que acontece? Essas pessoas muitas vezes acabavam bebendo água, fazendo algumas coisas, né? Conseguiam aí alguma coisa nos estabelecimentos, num restaurante, alguma coisa assim, né? E padaria, e agora eles não têm mais acesso, a maioria dos lugares está fechado, os poucos que estão abertos estão com limite assim para entrar, então eles não conseguem entrar, então tá bem difícil. Então a gente precisa de garrafinha de água para beber, né? Água mineral, água assim para beber. E a gente também está aceitando garrafa plástica, por exemplo. Eu tomei um refrigerante, tomei alguma coisa em casa, ficou a garrafa, não jogue fora, junte e traga para cá. Por quê? Porque ele também precisa de água para lavar as mãos, precisa de água para se manter o mínimo da higiene, né? Coisa que a gente sempre ofereceu aqui, todos os sábados, terças e quintas de manhã. Essas pessoas tinham aqui, vinham, usavam banheiro, lavavam as mãos, tinham toda a condição, e agora, infelizmente, a gente não pode mais oferecer isso. Então a gente está pedindo aí a garrafa de água, né, e a garrafa vazia, para que a gente possa colocar água, que seja essa água para eles fazerem essa higiene aí também, antes das refeições e tudo mais, certo? Então, vou encerrando aqui com vocês, agradecendo a Deus mais uma vez por esse momento, pela oportunidade de aqui estarmos, por tudo que podemos fazer de bom. Obrigada, Pai, por tudo o que nos dá a oportunidade de fazer pelos nossos próximos. E que bom que podemos fazer algo, que possamos mais e mais a cada dia estarmos conscientes da importância de amar, que mais e mais possamos amar ao nosso próximo, que mais e mais possamos amar a nós mesmos. E assim também, Pai, amar a Ti. Que toda luz, toda bondade, toda alegria se espalhe por todo este planeta. Que esses tantos irmãos que agora, nestes dias, têm retornado à pátria espiritual, que recebam todo o nosso carinho, todo o nosso amor, que suas famílias que aqui ficam, que sejam confortadas, e que a luz continue prevalecendo, que a luz se faça em todos os planos do orbe terrestre. Que o amor prevaleça em nós, em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigada, gente. Uma boa semana a todos. Quarta-feira tem estudo do Livro dos Espíritos com o Edson, e no decorrer da semana aí a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau.